Engenheiro civil e arquiteto, eu vou te mostrar um segredo para você faturar alto com o processo de uso campeão. Exatamente isso. Sabia que você pode trabalhar com o processo de uso campeão? Nós, engenheiros civis, arquitetos, técnicos, podemos sim atuar nessa área. Eu vou te mostrar como dá para você faturar alto trabalhando nessa área, tá? Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura, e todos os dias eu trago aqui nesse canal conteúdo para que você domine a área de regularização de imóveis e fature mais de R$ 10.000 por mês, mesmo sem ter experiência. Então faz o seguinte, antes de tudo, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para quê? Para que você não perca de forma alguma o nosso próximo vídeo aqui do canal, combinado? E aí, vamos falar então sobre o processo de uso campeão. E é exatamente isso, tá? Você pode trabalhar nessa área, não é só advogado. A gente tem na nossa cabeça, peraí, quando eu falo de uso campeão, é só o advogado que trabalha nessa área. Ele trabalha sim, só que ele trabalha com a gente também nessa área, tá? E aí, quando a gente fala do processo de uso campeão, eu costumo falar que eu divido, né, a regularização, e é a forma com que eu ensino meus alunos hoje, eu divido da seguinte forma: regularização de lote, onde tem o processo de uso campeão, onde tem a atualização de documentação, onde tem ali toda a parte documental do cliente para fazer com que o cliente se torne proprietário desse imóvel. E a regularização da construção, então regularização do lote e regularização da construção. Regularização da construção envolve o quê? A construção, como o próprio nome já diz. Então, ampliação, demolição, o imóvel que foi construído de forma irregular, qualquer alteração faz com que o imóvel se torne irregular. Então, a gente vai falar de regularização da construção. Mas como eu estou falando de processo de uso campeão, essa parte de regularização da construção, talvez você já tenha escutado em alguns dos meus vídeos. Se não escutou, já vai lá no canal, já assiste todos os vídeos que tem aí todo o conteúdo para você dominar essa área. E aí, voltei aqui para o processo de regularização do lote, tá? Então é o seguinte, hoje é muito comum, o Ministério do Desenvolvimento, tá, regional, ele fez um levantamento em 2019, tá? E tá bem desatualizado, 2019. De lá para cá, teve pandemia e todo mundo alterou as coisas dentro da casa, fez um monte de puxadinho. Então, em 2019, tinha simplesmente mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Mais de 30 milhões. Isso é mais, no levantamento dele, eles falam 50% ou mais de imóveis irregulares. Então, você imagina, quantos imóveis irregulares tem? Perto de você, um monte. Só que nesse levantamento deles, detalhe, ele estava falando justamente de pessoas que não têm a documentação regularizada. Não tem ali a propriedade sendo dela. Então, por exemplo, tem um contrato de compra e venda. Já escutou falar sobre contrato de compra e venda? Contrato de gaveta? Então, isso faz com que o imóvel se torne irregular, tá? E a gente entra com o processo de regularização da construção. Então, a gente entra com a regularização do lote do cliente. É o que eu costumo falar, regularização do lote. E é um desses processos, quando o cliente só tem um contrato de compra e venda, e é um contrato de compra e venda antigo, e nada foi feito ali de forma regular, não tem escritura, não tem nada, isso é muito comum. Então, a galera hoje só tem um documentozinho. Eu escutei de um cliente meu, pasmem, ele falou pra mim que foi lá na Lan House e fez ali um contrato de compra e venda, à mão lá, e reconheceu a assinatura no cartório. Isso não vale, isso não tem validade, tá? Então, só esse papel não adianta nada. A pessoa precisa ter pelo menos a escritura do imóvel ali e o nome na matrícula do imóvel. Se não tem, o imóvel está irregular. E muitas situações como essa vão fazer com que o processo de regularização desse lote finalize como? Finalize em um processo de uso campeão. Então, o processo de uso campeão, ele é uma regularização do lote, tá? E essa regularização do lote é para comprovar a propriedade da pessoa. Então, mesmo que ele comprou, ele vai entrar com o uso campeão, Bruno? Sim. Mesmo que ele comprou, ele pode entrar com o uso campeão. Então, vai depender da situação que o advogado vai orientar. Por isso, tenha parceiros advogados, tá? Então, aí o advogado vai orientar para fazer esse processo de uso campeão. Ele pode ser judicial ou extrajudicial, né? Os dois vão precisar de ter projeto, tá? Então, precisa ter ali um projeto sobre o imóvel, sobre o lote, né? Então, a pessoa vai ter a propriedade do lote. E aí, o imóvel dela, saindo do processo de uso campeão, o lote estará no nome dela. Porém, ainda assim existe uma construção irregular, porque a construção que tá lá, ela não é regularizada no uso campeão, tá? A construção que tá lá, ela só é regularizada no processo de regularização na prefeitura após o uso campeão. Então, você pode ter uma agenda lotada, faturar alto só com o processo de uso campeão, que é um processo simples, onde você faz ali, você consegue fazer absolutamente tudo, independente se você tem experiência ou não, em apenas um dia. Tá? Um dia você consegue montar todo esse processo e mandar ali o processo para frente. O mínimo a ser cobrado por isso, R$ 3.000, o mínimo.
R$ 3.000. Então imagine que você pegue 3 processos como esse por mês, R$ 9.000. E essas construções continuam irregulares. Então você vai precisar fazer a regularização também na prefeitura. O mínimo a ser cobrado ali por um processo na prefeitura, no mínimo R$ 3.000 a R$ 5.000. Então imagina 5, mais 5.000 com o mesmo cliente. Você já acabou de fechar. 3.000 do processo de uso campeão, mais 5.000 do processo da regularização na prefeitura. Já deu R$ 8.000. Mas a parte da receita do cartório, R$ 11.000. Com o mesmo cliente. Com um mesmo cliente. Você tem noção disso? E o uso campeão é a porta de entrada para muitas regularizações. Então você pode sim atuar nessa área, não é somente o advogado, tá? Mas você trabalha com o advogado. Então o advogado vai estar junto com você atuando nessa área de regularização de imóveis. Então o profissional que ele sabe fazer processo de uso campeão tem agenda lotada, Então hoje, só pra vocês terem noção, tava fazendo uma aula com uma das minhas alunas e ela falou, Bruna, entrei dentro da casa da cliente para fechar um processo de uso campeão, já saí com todo o Pix na minha conta, eu nem tinha começado o processo. E ela cobrou por isso R$ 5.000. Então você imagina, R$ 5.000 por um processo de uso campeão, não tinha nem começado. E ela foi e fez toda a documentação ali quase que no mesmo dia para entregar para essa cliente. Então o profissional que ele tá nessa área, ele fatura alto. E o processo de uso campeão é algo que nenhum cliente acha profissional que faça. E nenhum advogado tem ali profissionais para que ele indique para fazer esse serviço. E tem uma alta demanda para esse tipo de regularidade, tá? Então, se você quer atuar nessa área, faturar alto, faz o seguinte, não perde os próximos vídeos aqui do canal não, porque todos os dias eu trago conteúdo para você dominar essa área, combinado? Então se inscreve aí, te espero no nosso próximo vídeo.